amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, nosso segundo encontro para o estudo do livro Conflitos Existenciais, nossa aula de número 2, portanto. Vimos na segunda passada a introdução do livro, fazendo alguns comentários gerais sobre a obra, e hoje estamos adentrando ao capítulo 1, que tem o título Fugas Psicológicas, com 3 itens: causas psicológicas das fugas, danos imediatos e remotos decorrentes, e o terceiro item, que são as soluções. Entendendo aqui soluções como sendo uma proposta terapêutica que ela nos propõe para cada tópico de cada capítulo, tá? Então, quando a gente pensa em causas psicológicas para as fugas, né, que nós temos, é interessante porque ela começa fazendo uma abordagem sobre o nosso sistema nervoso central, que ele consegue suportar uma carga muito grande dos mais variados tipos de emoções, né? E, com isso, muitas delas sendo diluídas aqui ou ali, ou transferindo-as de localização. Mas como é isto? É porque quando nós recebemos uma carga que é muito forte, muito intensa, e nós não conseguimos lidar com ela, a gente busca afastar. Esse é o procedimento, porque é como se fosse, inclusive, uma questão nossa de sobrevivência. Tá? E isso, embora o self da pessoa, né, seja o desencadeador das emoções, de uma forma em geral, como ela propõe, é o corpo físico que tem a finalidade de expressar essas emoções, né? Por isso, esse sistema nervoso, ele, ele é fantástico, né? Porque tem todo um laboratório de glândulas prontas para lhe responder aos estímulos, tanto para a saúde como para a doença, né? Tanto para uma questão positiva, né? E como também no aspecto negativo do comportamento, a depender das atitudes que vão ser tomadas. Então, é importante dizer que o espírito é o dono real das emoções. Por isso se costuma dizer, somos aquilo que nós pensamos e, por consequência, o que nós sentimos, tá? Então, o pensamento ele é muito importante porque, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos estar definindo, de uma certa maneira, o que nós vamos estar sentindo. Ocorre que as sucessivas descargas emocionais, que são perturbadoras, que são intensas, né, de tal forma acaba sobrecarregando os nervos da pessoa que, invariavelmente, transferem aquelas mais difíceis de serem controladas ou aceitas ou contornadas, né, para o nosso inconsciente, e dando lugar, assim, portanto, às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes, diz Joana. Agora, por que vai sendo transferido para o inconsciente? É porque a gente quer? Necessariamente não, né? Porque quando ocorre esse processo de transferência para o nosso inconsciente mais profundo, vamos dizer assim, é porque, na verdade, nós não temos uma plena consciência de que estamos fazendo isto. É apenas um recurso interno que nós temos em nossa psique para a gente poder continuar sobrevivendo, para a gente continuar lidando com as questões da vida. Porque aquelas mais insuportáveis, mais difíceis, a gente manda para esse depósito que nós chamamos aqui de inconsciente. É o que, de uma certa forma, né, vai ser estudado na psicanálise como recalque, como uma espécie
de você segurar alguma coisa, recalcar alguma coisa dentro de si, por não poder lidar com, com ela. Então, veja que, em vez de enfrentamentos dos problemas de Joana, né, com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, mais difíceis, produzindo um mecanismo automático de escape, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade. Parece livrar-se da dificuldade, quando apenas, na verdade, está adiando ela para mais adiante ter que lidar com essa questão. Então, na verdade, é uma coisa que nós temos, todos nós possuímos, porque sem isso, né, a gente talvez não conseguisse continuar existindo, vivendo, porque é muito difícil. E isso ocorre desde sempre. Você vê, às vezes, a criança, diante de determinadas situações que ela não consegue lidar, ela também vai fazer isso, empurrar aquele conteúdo para o seu inconsciente, que aí pode transformar-se num trauma e vai se refletir na vida adulta depois, e a pessoa às vezes não sabe por que isso ou por que aquilo, só em processos terapêuticos ou em determinados insights da própria pessoa, para vir à tona aquele conteúdo para ser ressignificado, para ser trabalhado. Então, isso é tão natural e repetitivo, né, esse tipo de fenômeno, que o paciente deixa-se mascarar por fatores opressivos que terminam, consequentemente, por vencê-lo. Então, existem departamentos seletivos da mente que bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, né, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Então, em face dessa conduta que busca esconder o problema, que surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento e de fugas variadas na área psicológica. Veja que aqui a proposta, de uma certa forma, ela já dá uma dica da terapia para essa situação, que é um enfrentamento, que é o você saber lidar com a situação difícil de uma forma tranquila. Porque quando isso não acontece, ou você vai sofrer porque tem dificuldade em entender a situação, tá? Ou vai sofrer porque você não quer lidar com aquela situação, porque ela é pesada demais, é difícil demais, e você tem que mandar isso para algum lugar. Então, aparentemente, parece que o problema está completamente esquecido, completamente resolvido, mas não está. Por isso, a gente costuma dizer que, por estar no nosso inconsciente, ou seja, estar fora da janela do consciente, não quer dizer que não esteja lá no inconsciente, influenciando a vida consciente. Então, é por isso que a importância, como Joana propõe em suas obras, né, da série psicológica, do autoconhecer-se, do autodescobrimento, do autoperceber-se, para poder, então, ir trazendo essas situações mais complexas, mais difíceis à, à tona, a fim de poder resolver a situação. É por isso que, inclusive, na criança, quando enfrenta esse tipo de situação, normalmente ela tem um escape através da mentira, né, que é fruto da sua imaginação criadora, para poder, então, sair daquela saia justa, vamos dizer assim. E quando não tem a devida orientação, essa criança, ela vai se desenvolver, vai crescer com, com isso, né? Podendo, inclusive, mais tarde, na fase adulta, até continuar com esse meio de escape diante das situações difíceis que se lhe apresentam,
né? Normalmente por medo disso, daquilo ou daquilo outro. É o que a gente costuma dizer, que às vezes a pessoa está na fase adulta, biologicamente falando, mas psicológica e emocionalmente é como se ela ainda estivesse no estágio da infância psicológica. E isso é tão interessante que às vezes eu percebo pessoas que usam desse recurso, pessoas adultas, né? E aí quando ela é confrontada com determinada coisa, às vezes uma coisa simples, e a pessoa nega e morre de pé junto, negando que, que aquilo aconteceu, que foi daquela forma. E ela acredita piamente, né, no que a mente cria como sendo a sua realidade. Então, somente essa autoobservação, essa autopercepção, para a pessoa ir se conhecendo e diluindo esses conteúdos negativos que traz consigo. Portanto, não poucas vezes, diante dos grandes desafios da vida, né, que os indivíduos, para os quais o indivíduo normalmente não se sente equipado, por lhe faltarem recursos hábeis para enfrentá-los, foge para atitudes levianas e responsáveis, como se estivesse agindo, inclusive, de uma forma correta. E muitas vezes a pessoa acredita que é a forma correta de se agir. É comum ver-se, portanto, agressão verbal contra outra pessoa, motivada, por exemplo, pela inveja, que é, na verdade, a sua causa real, porém disfarçada de defesa. A pessoa é como se estivesse se defendendo deste ou daquele ideal de uma ou de outra forma de comportamento. Então, veja que, às vezes, por trás de uma agressividade, você tem a motivação da inveja ou outra questão, tá? Para poder, então, justificar a sua, a sua atitude. Isto porque o fenômeno se torna cada vez mais grave em função das evasões que vai se permitindo, que vai tendo cada vez mais, e que vai levando a pessoa a um estágio de esquecimento dos compromissos difíceis, né, e dando, consequentemente, a impressão de uma conduta incompatível com a dignidade e o bom tom. É nessa atitude que está embutida, portanto, a fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento da pessoa, transformado em rebeldia e mágoa. E, normalmente, quando nós mergulhamos nesse mar de rebeldia e de mágoa, observe, há uma tendência natural de nós queremos sempre responsabilizar os outros pelo que nos acontece e dificilmente assumimos a responsabilidade por alguma cota do que nos acontece. Então, alguns estados, inclusive pré-depressivos, igualmente decorrem dessa incapacidade de serem resolvidos os desafios da vida, né, que fazem parte da vida de todos nós, possibilitando a um indivíduo esconder-se, né, no medo que o leva a ficar uma pessoa assim, cheia de mutismo, né? A pessoa fica muito caladona, busca se afastar do convívio social, busca se afastar do convívio familiar, em uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. Então, significa que, às vezes, esse mutismo, esse afastamento familiar, da vida social, é uma forma que a pessoa está encontrando para fugir de uma possível confrontação com os outros, com medo, consequentemente, de sofrer. Então, esse mecanismo de fuga, ele é curioso porque tendo em vista que a pessoa enferma, vamos dizer assim, vai enfrentar aquilo que gostaria de evitar, dele que se torne infeliz, inseguro, no refúgio perigoso em que ele vai se homiziar. Então, é com o transcorrer do tempo, né, que aumenta a insatisfação com a existência da pessoa,
de tudo aquilo que se lhe acontece, e ela vai descendo cada vez mais ao abismo da depressão, né, da depressão psicológica, ensejando ao organismo pelo impacto contínuo da mente receosa, da perturbação nervosa, da perturbação das neurotransmissões, em decorrência, sobretudo, da ausência de determinados neurotransmissores, como ela cita, a serotonina e a noradrenalina, que, segundo os estudos, contribuem para o estado depressivo. É diante dessa realidade do ser humano que nós vamos encontrá-lo, de uma certa maneira, equipado, né, de recursos preciosos para lidar com todas as situações adversas da vida, né? Mas, às vezes, a maneira que a pessoa lida com a situação exerce uma sobrecarga muito grande no campo do sistema nervoso, levando ao desequilíbrio. Então, toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se, consequentemente, em sentido contrário às leis da vida, porque a vida é isso, é esforço e luta. Se a gente for observar a natureza, nós vamos encontrar esse esforço e essa luta em toda ela. Então, esse é o natural. Então, se a gente vai no sentido de evitar, nós estamos indo na contramão e que, consequentemente, vai impor um movimento e uma ação como recursos, né, de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual, porque essa é a grande finalidade dessa movimentação no esforço e na luta. Então, ninguém cresce, afirma Joana de Ângeles, ou se desenvolve em estado de paralisia, de letargia. Não existe isso para o indivíduo se desenvolver. Então, o que ela chama de esforço e luta são esses desafios existenciais que todos nós temos, que o objetivo não é nos fazer sofrer, é nos impulsionar ao progresso. É por isso que, quando eu digo que a maneira como a gente percebe a situação que chega é quem vai determinar o que vai acontecer. Porque muitas vezes duas pessoas enfrentam o mesmo tipo de perigo, o mesmo tipo de situação adversa, enquanto uma deprime, a outra consegue se sair tranquilamente da situação. É lógico que há vários fatores que contribuem para isso, mas um deles é a maneira pela qual a gente encara a situação que nós estamos experienciando. Então, se a gente considera as adversidades como um castigo divino, né, como sendo uma injustiça da vida, como sendo sempre perseguição das outras pessoas para nossa infelicidade, né? Veja, às vezes acontece de realmente essas ocorrências serem fato, né? Uma ou várias pessoas perseguindo um grupo, tal. Mas aqui eu estou me referindo àquelas questões onde não há isto e a pessoa entende que se trata de uma conspiração contra ela e que é por isso que nada na sua vida vai funcionar, dar certo. E é comum, às vezes, pessoas em estados mais graves da mente, na esquizofrenia, entrarem nesses processos, né, dos quais fica muito difícil se sair sem a ajuda profissional, né, para a medicação adequada, a fim de que a pessoa serene mais a mente no que diz respeito aos seus processos alucinatórios e delirantes. Então, essas resistências morais que nós precisamos ir construindo ao longo da vida pelos enfrentamentos, né, são muitas vezes presentes e são desconhecidas em nós como sendo recursos que nós possuímos para lidar com os conflitos existenciais. Elas muitas vezes permanecem ignoradas, tá?
e tornando cada vez mais fáceis os empreendimentos programados, quando você consegue parar um instante e encontrar esses recursos internos para lidar com os seus desafios existenciais, por mais difíceis que sejam. A gente não pode esquecer, conforme ela também vai nos lembrar, que todos nós temos as nossas heranças espirituais das experiências passadas, né? Ou seja, aquelas situações que trazemos das reencarnações anteriores e que estão presentes no nosso inconsciente mais profundo, gerando, consequentemente, vários automatismos de bloqueio para todas as experiências que se apresentam na condição de ameaças à paz da pessoa. Em outras palavras, é tipo assim, às vezes você aqui agora está lidando com uma situação e essa situação, a sua carga emocional, vamos pensar nesses termos, né? Aciona aquela memória que você tem de experiências passadas, onde você vivenciou experiência muito semelhante, onde foi muito doloroso e tal, mesmo que você não lembra, e que você teve uma determinada reação de medo, de pavor, disso, daquilo, daquilo outro, e aí o que é que ocorre? Aquilo desencadeia aquela experiência anterior na sua forma de lidar com, com ela. E a pessoa não se dá conta de que isso foi uma outra vida, não é agora. Então você tem equipamentos, você tem instrumentos agora para lidar com a situação com mais tranquilidade quando você para e se permite esse movimento, né? É por isso que, às vezes, diante de determinadas ameaças, a gente paralisa, a gente tem determinadas ações ou reações que a gente estranha, ou as pessoas estranham, né? Mas, na verdade, é porque ali está apertando um botãozinho de algo que já nos aconteceu num outro contexto, mas a base da experiência é a mesma. Por isso, quando se tornam mais vigorosas, e essas lembranças resumem com mais facilidade dos depósitos onde se encontram arquivados, podem induzir o indivíduo, inclusive, a tomar atitudes radicais, né, com relação ao outro, com relação à família, à sociedade, pode até induzir a pessoa ao suicídio como se fosse uma fuga daquela situação que ela entende que não dá conta, não consegue superar, não consegue vencer, como sendo um mecanismo de transferência de responsabilidade para aquele ou para aqueles a quem atribui as razões do seu sofrimento ou até mesmo do seu possível fracasso. É uma transferência porque, como eu disse anteriormente, às vezes a pessoa não consegue lidar com essas falhas, com essas dificuldades, e aí transfere para o outro, para os outros, né, como sendo os responsáveis por essa infelicidade, por esse insucesso na vida. Então, muitas vezes, ela vai citar que são as paixões incontroláveis, os caprichos derivados de condutas equivocadas, que se deseja impor a outrem e que tem o direito de recusá-las. A gente vê hoje muitas catástrofes no ambiente familiar, relacional, por conta disso, né? Pessoas que querem se impor às outras de qualquer forma, né? Ou então quer dar vazão de uma forma incontrolável às suas paixões animalescas, como se o outro tivesse a obrigação de tolerar, de aguentar isto, né? E não é bem assim. Então, a indiferença, que muitas vezes aflige, inclusive aqueles que padecem dessa postura, é um recurso de fuga psicológica, de quem se sente incapaz, impossibilitado de competir ou de aceitar o insucesso da, do objetivo que está se pretendendo.
Então, a pessoa é frágil psicologicamente, emocionalmente, né? Não tendo condições de fazer esse enfrentamento, de lidar com tranquilidade com aquela situação. E é interessante porque, por exemplo, quantas vezes, né, a pessoa se apaixona por alguém e quando não é correspondido, né, ou a pessoa busca a fuga do suicídio porque entende que não consegue viver sem a pessoa, por isso, por aquilo, ou então responsabiliza a família ou outros por não dar certo. E aí, é como Joana diz, né, quer impor de qualquer jeito ao outro o seu amor, né? E aí a gente vai ver que é um amor adoecido. Portanto, a pessoa não considera-se em condições de compensar essa perda, né? E aí diminui a intensidade do sentimento afetivo, é vivida o que considera como uma ofensa em forma de morte da emoção, se fechando às vezes, inclusive, para novas experiências, com medo de sofrer de novo, com medo da negação. Então, tudo isso faz parte da vida, né? Você pode investir sobre alguém, e a pessoa recusar, a pessoa não querer, ela tem todo o direito, por que não? Né? Mas, normalmente, o sofrimento advém porque a gente acha que tem que ser como a gente pensa que é. E nem sempre é assim. Então, é normal que ocorra algumas fugas, inclusive psicológicas, em situações do dia a dia da existência, né? Faz parte porque às vezes a pressão é muito grande em todos os sentidos. E essas fugas, vamos dizer, cotidianas, vamos entender aqui como sendo fugas normais, naturais, ela é um recurso neutralizador do excessivo volume de informação, né, que nós temos, e às vezes é o que o sufoco é tão grande que a gente precisa de uma válvula de escape para a gente não adoecer, para a gente não enlouquecer. Daí porque nós vimos no livro anterior que nós estudamos, logo lá no início, a importância, né, da solidão, da solitude, da meditação em um lugar tranquilo para você ali espairecer, para você então aliviar essa sobrecarga sobre os nervos. E é o que de uma certa forma em geral nós fazemos, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Veja vocês, o sábado e o domingo para o trabalhador de uma forma em geral é uma válvula de escape, né? Às vezes é quem critica, o camarada vem para a praia para passar o dia todinho ali jogando bola, tomando cerveja, mas para ele é uma válvula de escape, senão ele não aguenta, né? Para o outro é fazer isso, fazer aquilo outro, é nadar, é surfar, para o outro é ficar no seu canto, lendo um livro, vendo um bom filme, enfim, há várias formas. É uma maneira de você sair daquela realidade cotidiana, que é sufocante, para poder dar uma respirada, uma aliviada nos nervos, para depois dar continuidade à sua luta. Então, quando você é impossibilitado de realizar uma catarse para liberar essa energia adicional, afligente, perturbadora, a consciência apaga momentaneamente as informações e foge, né, para comportamentos que lhe pareçam mais saudáveis, mais compatíveis com as suas aspirações. Então, a saúde mental, diz ela, e emocional, consequentemente, física também, será sempre o resultado de desequilíbrio psicobiofísico que deve vigir nos indivíduos que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Daí porque o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres
que parecem insuportáveis, conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Todos os erros, todos os seres humanos existem para realizar o seu crescimento interior, a sua individuação, ela que lembra um termo, né, que é de Jung, da individuação, que é esse nosso processo de crescimento, de evolução para alcançar aquela condição de espírito puro. Seria isso um processo de individuação. Então, inutilmente se busca burlar o impositivo do progresso, que é o recurso hábil para a conquista do si profundo e de todas as suas potencialidades. E, e assim, nós vamos ficar por aqui, para de hoje a 8 a gente voltar para ver os danos, né, imediatos, remotos, que decorrem dessa situação. Já demos aqui agora uma palhinha, bem como as possíveis soluções para nós sairmos e deixarmos de lado essas fugas psicológicas. Até de hoje a 8, muita paz para todos e para todas.